Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 06. Final de novembro, ano unificado de 1926, área de linha de frente do Exército Imperial no leste, guarnição do Grupo de Combate Salamandra. Um grande número de cavalos e veículos está descarregando a carga que transportavam. É a chegada dos suprimentos que estávamos esperando. Tenho que dar os parabéns à equipe de suprimentos, que realizou esse feito sobre-humano apesar da neve que caía. Os caras na retaguarda merecem elogios por continuarem realizando essa tarefa difícil. Tudo está sendo descarregado de forma organizada e entregue prontamente ao Grupo de Combate Salamandra. O carregamento inclui não apenas alimentos e munição, mas também equipamentos para clima frio, entre outros materiais necessários para uma batalha de inverno. Só por isso, já sou grato. Mas os seres humanos sempre colocam a si mesmos em primeiro lugar. A comandante do Camp Group Salamander, Tenente-Coronel Tânia von Degorechaf, olha para o céu sombrio e uma queixa escapa junto com um suspiro. Tudo isso é para uso no país de origem. Sim, coronel. As roupas de frio acolchoadas de algodão são finas demais para o inverno na Federação. Só de olhar para elas, ela já franze a testa enquanto observa o descarregamento das roupas novas. Isso não está certo. Tânia examina o recibo enquanto seu ajudante, o primeiro-tenente Cerebriacol, acena sem jeito com a cabeça ao lado dela. Essencialmente, continua sendo uma lista de coisas que eles não têm. Neste mundo de guerra extremamente prático, uma grande preocupação é como conseguir meias. Pensar que por mais que estejam preocupados em evitar o congelamento, todos os oficiais veteranos, do tenente-coronel para baixo, se preocupariam com meias. O fato de Tânia ter que recorrer a seus contatos para encontrar alguma é uma piada de muito mau gosto. Graças ao General Winter, até mesmo a ideia de realizar voos de treinamento que são essencialmente viagens para contrabandear meias não está mais descartada. Pelo que Tânia sabe, o Grupo de Combate Salamandra está recebendo tratamento preferencial no que diz respeito a suprimentos. Como o grupo serve diretamente sob o comando do Estado-Maior, amigos como o Tenente-Coronel Uger já estão oferecendo o melhor possível. Não há nada melhor a se esperar no leste. Além disso, o Batalhão de Magos Aéreos recebeu uma companhia de magos de reposição. Somos bastante afortunados considerando que simplesmente fazendo pequenas entregas, conseguimos construir uma reputação e obter acomodações extras. Em outras palavras, até nós só conseguimos coisas assim. As reclamações do comandante do Camp Group Salamander são indicativas da situação atual no leste. Há um antigo ditado que diz que carne e roupas tornam um homem cortês, mas infelizmente na guerra, nem mesmo as roupas funcionam como se espera. Acho que nossa única salvação é que temos comida e munição suficientes, mas, embora Tânia esteja aliviada por ter seus suprimentos reabastecidos, o estado sombrio do exército imperial é suficiente para deixá-la tonta. Quando ela olha para cima sem pensar, até a cor do céu a incomoda, embora saiba que está apenas desabafando. Até mesmo uma única nuvem branca no céu da Federação a irritaria. Ela não consegue evitar. Coronel. Ah, não é nada. Os funcionários do almoxarifado devem ter percebido o desânimo de Tânia. Em resposta às expressões de preocupação deles, ela esboçou um sorriso irônico, como quem diz que não há nada com que se preocupar. Sorrir com serenidade, mesmo em situações difíceis, é dever de um comandante. Faz muito tempo que ela não consegue mais desvincular seus pensamentos das suas expressões faciais. Ter um sorriso destemido como parte do seu equipamento padrão é algo com que ela se acostumou. Fico feliz por ter tido a oportunidade de estar aqui para observar. Desculpe se atrapalhei. Pode continuar trabalhando. Sim, senhora. Os soldados engolem as perguntas e, com tato, retornam às suas tarefas. É admirável a disciplina deles. Suponho que eu deva me sentir aliviado por saber que é por isso que o exército imperial é conhecido, mas preciso garantir que as tropas não se desgastem demais. Embora a aparência deles ainda esteja boa, não posso negar que a neve e o frio estão afetando o desempenho deles. O que aconteceria se ficássemos isolados neste momento? A solicitação de rações hipercalóricas para substituir as refeições padrão insuficientes já impõe uma pressão adicional à logística. A maior parte dos suprimentos que os cavalos e veículos têm dificuldade em nos trazer acaba diretamente no estômago dos soldados. Quase nenhum progresso foi feito na atualização dos equipamentos de inverno da frente de batalha ou no armazenamento de munição para uma ofensiva. Não é que eu não seja grato pelos suprimentos que chegam. É só que a natureza transitória deles me dá dor de cabeça. Mas, Tânia balança a cabeça para afastar esses pensamentos pessimistas. Neste frio irritante, até os suspiros se tornam visíveis. É hora de ela ir embora antes que suas queixas se transformem acidentalmente em uma nuvem de bafo branco. Certo, Tenente Cerebriacol, vamos voltar. Tânia liga para seu ajudante e parte. Seu destino é o prédio que suas forças requisitaram para usar como quartel-general. As posições defensivas foram erguidas por toda a vila da guarnição com o objetivo usual de proteger o perímetro do assentamento. Tânia sorri com ar de superioridade ao pensar no progresso alcançado, já que agora pode andar livremente sem se preocupar com ataques de forças inimigas, guerrilheiros ou atiradores de elite. 2 policiais caminhando lado a lado livremente é um verdadeiro luxo. Se outras unidades estacionadas na frente oriental souberem das condições de que o Camp Group Salamander está desfrutando, as histórias por si só já as deixarão com inveja. O nível de segurança que permite aos agentes entrar e sair sem necessidade de escolta é invejável. Esta imagem mostra o quão incrivelmente instável a situação se tornou no leste. De qualquer forma, precisamos nos preparar para o inverno. Sejamos francos, Tenente Cerebriacol. O que você pensou quando viu esse equipamento? Coronel, com essa coisa, nós vamos. Certo, entendi. Tudo bem.
Não precisa dizer mais nada. A voz de Cerebriacol está ainda mais sombria do que o esperado, então Tânia encerra a conversa imediatamente. Permitir que os homens testemunhem seu superior caminhando com uma expressão tão grave não pode exatamente ser considerado um comportamento adequado para um comandante. Quando seu trabalho envolve liderança, você não pode se mostrar abertamente agitado. Nossa, eu queria acompanhar isso com um café bem quente. Por sorte, alguns foram entregues junto com o carregamento de suprimentos. É verdade, tenente? Tânia esboça um sorriso. Ótima notícia. O fato de os suprimentos ainda estarem chegando à frente de batalha significa que a logística está funcionando corretamente e não há dúvida de que o exército pensa bastante no abastecimento. Mas em zonas de guerra tensas como a Frente Oriental, itens de luxo tendem a ter baixa prioridade. As rações de café são de nível militar ou, como posso dizer, elas atendem aos padrões mínimos possíveis, mas ainda são autênticas. Não vou pedir nada mais, dadas as nossas circunstâncias. Contanto que não seja aquela comida horrível e artificial que servem no refeitório do Estado-Maior, ficarei feliz em aceitá-la. Entendido. Deixe comigo. Cerebriacol exibe um sorriso cativante. Que resposta encorajadora. Estou ansioso por isso. Sorrisos são sinal de serenidade. Ouvir más notícias o tempo todo, por escolha própria, é prejudicial à saúde mental. Um certo nível de estresse pode ser motivador, mas o excesso é tão debilitante quanto a falta dele. Hora de uma pausa. Tânia se anima e segue Cerebriacol de volta ao quartel-general provisório. É bom ter algo para esperar com expectativa, por menor que seja. Se nada mais, felicidade. Senhora. Tânia tira a neve das roupas, pendura as meias em frente à lareira para secar, troca-as por um par extra e então se acomoda. Finalmente podendo desfrutar de um momento para respirar fundo. Eu me solidarizo com aquele poeta que sentia tanta falta do sol que isso me dá náuseas. Ah, me dê mais sol. Não sabia que o senhor era poeta, coronel. Eu costumava menosprezar a poesia, considerando-a uma atividade criativa, mas improdutiva. Estava enganado. É uma forma de pensar muito humana e civilizada que merece respeito. É porque habitamos o extraordinário que conseguimos encontrar alegria na simplicidade do ordinário. Então, você vai me servir um café? Meu objetivo é torná-lo negro como o diabo, quente como o inferno, puro como um anjo e doce como o amor. Obrigado. Cerebriacol está apenas brincando, mas a resposta espirituosa, repleta de sua inteligência e educação, é absolutamente encantadora. Ela sai da sala fazendo uma saudação militar que é ajudante de ordens competente. Desde que fomos designados para trabalhar juntos na frente do Reno, tenho levado ela para todo lado e bem. Do ponto de vista do capital humano, ela está fazendo o investimento valer muito a pena. Após concluir sua formação, ela acumulou vasta experiência e é, sem dúvida, uma veterana. Ao menos podemos dizer que não é ruim que os sargentos que formam a base das Forças Armadas estejam organizados. O problema é que não são os magos voluntários, mas sim os recrutas que se tornaram veteranos. A Tânia quer abraçar a cabeça e gemer, mas a falta de voluntários experientes é uma realidade com a qual ela precisa lidar. A guerra é horrível, mas isso não significa que nós também tenhamos que ser horríveis. Quero sair daqui, mas é complicado. A Frente Oriental agora é um verdadeiro atoleiro. Não há saída. Eles podem enviar toneladas de pessoal para reforçar as linhas de frente, e podem enviar uma montanha de suprimentos para apoiar esse pessoal. Mas tudo isso será simplesmente engolido pelo inimigo e pela neve. O inverno é sombrio até mesmo no Império, mas é um mundo à parte do inverno da Federação. Se o primeiro se resume a um céu cinzento, o segundo é uma batalha sem fim pela sobrevivência contra o General Inverno. Como nenhum dos lados parece se importar em desperdiçar recursos apesar da estação, essa loucura continua. Tânia, que por natureza detesta desperdício, está simplesmente estupefata. Parabéns a todos. É ridículo travar uma guerra com um clima como este. Embora a lógica militar o exija, a falta de consideração pela economia nacional é absolutamente estarrecedora. A forma como cada país em guerra está despejando seus orçamentos nisso e acumulando dívidas não lhe parece sensata. Não é que as despesas militares estejam corroendo o orçamento nacional, mas sim que o orçamento seja composto por despesas militares mais alguns extras. Uma loucura. É claro que se você é uma pessoa sã e está lutando em uma guerra, há algo de errado com você. Em situações extraordinárias, a sanidade é extremamente rara. Como exemplo representativo, considere o colapso total da oferta e da demanda durante uma guerra. É um problema bastante complexo decidir se devemos chamar isso de falha do mercado, condenar como uma distorção dos princípios econômicos causada pela intervenção governamental ou classificar como uma exceção que ocorre apenas em determinadas circunstâncias. Como problema nos campos da economia e da ética, essa batalha é complexa o suficiente para que eu provavelmente pudesse almejar um doutorado sobre ela. Isso, claro, se eu conseguir escrever uma tese depois da guerra. O pouco de sanidade que me resta é terrivelmente precioso. Só poderei me lançar no mundo da filosofia e sacrificar minha sanidade por um diploma quando esta guerra terminar e as coisas voltarem ao normal. No campo de batalha, tudo o que você pode fazer é minimizar o desgaste e dormir sempre que possível. Os deveres exigidos de Tânia agora são lutar com todas as suas forças, descansar o máximo possível e manter-se em boas condições da maneira que puder. Nesse sentido, um item de luxo como o café é certamente um refresco bem-vindo. Desculpe por tê-lo feito esperar, coronel. Está aqui? Tânia levanta o olhar sem pensar. Ela sentiu tanta falta de café. Poder beber um café de verdade, quente em uma zona de guerra, e no quartel-general da linha de frente do Camp Group, não tem preço. Quando o Cerebriacol retorna, Tânia sente um perfume que quase havia esquecido. Estou surpreso, tenente. Será que isso é? Sim, acho que eles ainda não conseguiram reproduzir o aroma artificialmente.
Os olhos de Tânia se arregalam, pois ela foi pega de surpresa. Ela olha para a xícara de café que lhe ofereceram e murmura. Com certeza não tem cheiro de coisa militar. Mesmo com o corpo coberto de neve e frio, ela não teria como se enganar. Essa fragrância maravilhosa é de café. Ao dar um gole, ela pensa: ah, é isso que significa se emocionar. Sabores desconhecidos e estranhos são mínimos, enquanto o gosto do café se mantém tão bem que é agradável. Qualquer apreciador de café seria capaz de notar imediatamente a diferença entre este e uma versão falsificada. Posso perguntar se isto é mesmo ração do governo? Eu entendo como você se sente, mas é ração do governo. Cerebriacol observa que às vezes nunca se sabe o que se vai encontrar, mas também tenho certeza de que o fato de ter sido ela quem preparou para mim é um fator importante no sabor. Encontrar alguém que saiba fazer um bom café é outra tarefa difícil sem investir em capital humano. Normalmente, porém, o gargalo está nos grãos. Acredito firmemente que fazer uma xícara de café potável a partir de um substituto de café ruim ou grãos de baixa qualidade é uma façanha que se aproxima do reino da alquimia. De onde isso foi importado? Estou surpreso que tenham conseguido o suficiente para um exército inteiro, mesmo que isso inclua apenas as tropas da Frente Oriental. Deve ter sido um grande desafio. Isso é o que significa estar grato e, ao mesmo tempo, surpreso. Tânia acabará de explicar no documento que estava escrevendo como a hipotermia afeta a capacidade de combate do Camp Group. Quando seu trabalho é escrever uma petição solicitando meias e roupas para o frio enquanto toma um bom café, é inevitável sentir um pouco de dissonância cognitiva. Pessoalmente, fico feliz que o café tenha ficado mais saboroso, mas eu realmente preferiria que o comando nos fornecesse o que precisamos para passar o inverno. É ótimo que eles valorizem o efeito que bens de luxo têm no moral da linha de frente. Mas o fato é que alimentação, vestuário e abrigo adequado são as necessidades mais básicas, e não ter essas necessidades atendidas será um problema. Além disso, a comida, as roupas e o abrigo normalmente oferecidos aos soldados não são particularmente luxuosos. As condições mínimas de civilização e nutrientes suficientes apenas para trabalhos leves os deixarão com falta de calorias. No exército, comer é um dever. Para ser um bom soldado, é preciso comer. Ser capaz de dormir o suficiente é outra qualidade sempre buscada nos soldados. Os motivos são claros. A energia deve ser sempre mantida e a força de combate deve ser constantemente preservada no nível mais alto possível. A escassez de roupas e alimentos para o frio nunca deveria acontecer. Será que eu deveria simplesmente pedir para eles evitarem exercícios desnecessários e tirarem uma soneca? Não é como se estivéssemos debaixo d'água em um submarino. Com licença, senhora, mas embora talvez não passemos fome dessa forma, acho que não ter a chance de aquecer nossos corpos também causará problemas. Então você está dizendo que seria melhor que eles se exercitassem ao ar livre? Independentemente do que fizermos no verão, acho que é inevitável no inverno. Ela tem razão, pensa Tânia, balançando a cabeça para mudar de assunto. É ótimo que equipamentos para clima frio e outros tipos de vestuário estejam sendo enviados pensando em uma batalha de inverno. Os problemas estão se acumulando aos poucos, mas ainda não precisamos nos desesperar. Talvez o que temos seja melhor do que nada. Tenente Cerebriacol, o senhor acha que as medidas que tomamos são suficientes? Independentemente de como as coisas correrem em novembro, provavelmente será difícil a longo prazo. Imagino que a situação ficará ainda mais complicada em janeiro e fevereiro, quando o frio realmente chegar. Tânia entende o que seu ajudante, visivelmente perturbado, está querendo dizer nas entrelinhas. Foi um erro não prever a necessidade de lutar em uma batalha de inverno em território da Federação. Acho que mesmo para o corpo de serviço liderado pelo general von Zetor, enviar-nos equipamentos para clima frio já existentes é o melhor que eles podem fazer. Dito isso, é a mesma coisa que a sede não entender como são as condições em campo. Como não foi feita nenhuma pesquisa sobre como seria uma batalha de inverno na Federação, eles acabaram enviando equipamentos para clima frio que eram apenas marginalmente melhores do que nada. Sejam meias, roupas íntimas ou qualquer outra coisa, o equipamento era baseado no ambiente que o país de origem esperava, em vez das realidades no terreno. É melhor do que não ganhar nada. Tenho que admitir isso. Meio pão é melhor do que nada. Não sei ao certo se o corpo de serviço cometeu um deslize ou se devemos ficar aliviados por terem cumprido com o mínimo necessário. Não há dúvida de que estão tomando todas as medidas possíveis diante da situação precária das ferrovias, levando as linhas de suprimento ao limite. Percebo que os altos escalões estão se empenhando de maneira incomum. No entanto, para Tânia, o problema é claro. Ainda não é suficiente. Um casaco fino não vai resolver o problema. A liderança pode até estar se esforçando, mas esses resultados não são suficientes. Essas roupas simplesmente não foram feitas para o frio que penetra até os ossos. Talvez se nos vestíssemos em camadas, finalmente conseguiríamos nos proteger. O trabalho árduo pode ser nobre, mas se não houver resultados, é apenas esforço desperdiçado. Que tal adquirirmos nossos próprios equipamentos para o frio? Estamos trabalhando nisso usando fundos confidenciais. Basicamente, compramos equipamentos roubados da Federação do Conselho de Autogoverno, mas eles não têm muito dinheiro sobrando. Então, mesmo que tenhamos o dinheiro, não há nada para comprar, né? Não. A Tenente Cerebriacol balança a cabeça em sinal de pesar. Tânia dispensou o pedido de desculpas com um gesto leve. Não é sua culpa. O Conselho de Autogoverno estabelecido no território da Federação deveria ter um estoque considerável de equipamentos para clima frio. Deve. Considerando todas as disputas que surgiram aqui e ali durante a guerra, deve haver alguma verdade na alegação deles de que não possuem um estoque considerável. Acho que temos que ficar felizes por termos conseguido o que conseguimos. Se os itens não existem, não é de admirar que não consigamos adquiri-los. Vamos torcer para que o país de origem nos envie meias adequadas ao clima da Federação. Minha irritação está aumentando à medida que o frio se intensifica. General Inverno, hein?
Tânia murmura para si mesma com a xícara de café nos lábios. A hipotermia e o frio são temas recorrentes em qualquer livro sobre guerra ou história. A tenente-coronel Tânia von Degurechaff sabe melhor do que ninguém quais serão os efeitos do inverno. Mas uma imagem ainda vale mais que 1000 palavras. Isso é um grande transtorno. Não consigo imaginar como será só lendo sobre isso em livros. Acho que é natural, então, que eu esteja com saudades da primavera. Ela pretendia dizer isso apenas para si mesma, mas Cerebriacol respondeu como se estivesse sendo interpelado. Não se esqueça do General Mood, coronel. Ao pousar a xícara de café que estava pela metade, Tânia acena com a cabeça. General Lama? Ah, entendi. Quando a neve derreter, vai virar uma bagunça também. Ela nem precisa olhar pela janela. A neve é a cristalização da umidade. Uma vez aquecido, o resultado seria praticamente o mesmo de alguém espalhando água pelo chão. Ele tende a ser subestimado, mas acho que o General Mood pode ser uma ameaça ainda maior para o Império do que o General Winter. É uma lógica com a qual ela concorda. A lama é incrivelmente problemática. Não é à toa que as linhas germano-soviéticas no leste eram amaldiçoadas como um pântano. Mas ainda me pergunto qual é a opinião de Cerebriacol. Quando me lembro de todas as histórias sobre os problemas que o frio causou aos alemães, penso que deveríamos estar mais preocupados em sobreviver ao inverno. Você tem razão, mas essa conclusão deixa margem para dúvidas. Acho que nosso maior desafio será atravessar o inverno. Com todo respeito, discordo. Fale-me mais sobre a sua posição. É raro a ajudante de Tânia se manter tão obstinada, por isso ela está particularmente interessada em ouvir o que ela tem a dizer. Cerebriacol é uma soldada excepcional e, além disso, uma oficial muito bem informada sobre a maioria dos assuntos relacionados à Federação. É possível que ela conheça os mapas militares melhor do que quase todo mundo. O exército imperial depende demais da mobilidade, e nós não somos exceção, coronel. Desde a fundação das nossas forças armadas, a sua doutrina tem sido a otimização da estratégia das linhas interiores. Não é exagero dizer que a mobilidade faz parte da própria essência da nossa organização. É por isso que não seremos compatíveis com um campo de batalha onde não podemos manobrar. Tânia acena com a cabeça como quem diz, faz sentido. Acho que este é mais um efeito nocivo da síndrome de Galápagos do exército imperial. Você quer dizer um pântano, é? Entendi. Acho que sou um pouco mais preocupante do que o General Inverno. Mas a lama também vai atrasar as grandes unidades do exército da Federação. Mas ela contradiz as próprias palavras assim que as pronuncia. Então é só a diferença entre táticas de ondas humanas e uma batalha móvel? Por mais que se tente, essa última não escapa ao impacto do ambiente. Então a grande ofensiva que o Estado-Maior está planejando para a primavera também está em risco? Ela pensa e acena com a cabeça, depois do próprio comentário. Se conseguirmos passar o inverno, é claro. No Japão, dizem que se você falar sobre o futuro, deuses malévolos riem. Mas mesmo eu, que não acredito em deuses malévolos, reconheço o mérito da ideia de que existe um limite para o conhecimento e a capacidade de previsão humanos. É inútil o Estado-Maior estar planejando uma grande ofensiva de primavera quando tantos de nós estamos preocupados em como nos proteger do frio que se aproxima. Muito bem, Tenente Cerebriacol. Seu ponto de vista é bastante interessante. Gostaria que o senhor o redigisse em forma de relatório. Tentarei submetê-lo ao Estado-Maior. Tem certeza? Tenho quase certeza de que não me tornei um comandante tão intolerante a ponto de ignorar o bom senso. Os oficiais do Estado-Maior, inclusive eu, têm a tendência de buscar a otimização da doutrina ao extremo. Além disso, se criticarmos os superiores com a perspectiva de um oficial em campo, tenho certeza de que eles nos ouvirão. Afinal, você galgou os degraus da hierarquia. Como não tem ideias preconcebidas sobre como as coisas deveriam ser, pode oferecer uma perspectiva nova. Em outras palavras, uma visão desconstruída. Todos os oficiais do Estado-Maior foram treinados na escola de guerra para cultivar e aperfeiçoar a mesma forma de pensar. Para o bem ou para o mal, a homogeneidade de ideias leva a uma fragilidade diante do inesperado. É como um sistema imunológico. Especializar-se para lidar com apenas um patógeno significa que qualquer outra doença pode eliminá-lo. A variedade é o fator essencial para vencer uma guerra. Problematicamente, Tânia transmite a verdade que não consegue expressar em palavras através de uma expressão como se tivesse chupado uma dúzia de limões. O império tornou-se demasiado homogêneo. Seu país de origem é uma máquina de guerra de precisão incomparável, mas por sua natureza, é excessivamente especializado em estratégia de linhas internas. Em outras palavras, operações dentro de seu próprio território. Se essas campanhas estrangeiras imprevistas continuarem, essa problemática contradição crescerá a ponto de a genialidade em campo não mais conseguir compensá-la. Um pouco de precisão em uma organização pode, na verdade, dificultar a correção de distorções. Somos tão azarados quanto se pode imaginar. Existem muitos problemas com equipamentos otimizados apenas para o clima e o terreno do nosso país. Quanto mais penso nisso, mais esses problemas parecem se acumular. Estamos chegando ao ponto de saturação? Antes que Tânia perceba, ela está praticamente gemendo, voltando seus olhos pesados para a cena do lado de fora da janela. Ela vê a unidade coberta por uma nuvem branca enquanto os soldados se esforçam para distribuir os suprimentos. Essa neve é realmente uma maldição. Acho que aqueles que vieram antes de nós disseram que o clima era o fator mais difícil. A neve acumulada já é preocupante. Quem disse quando chove, chove a cântaros, sabia muito bem do que estava falando. Mesmo depois de toda essa neve derreter, o exército imperial ficará atolado no pântano.
Não haverá nada para rir quando a própria terra se tornar imprevisível. Nem a infantaria, nem as unidades blindadas, nem os cavalos e trens usados para o transporte podem escapar do que acontece no terreno. Magos aéreos são uma exceção no exército imperial, onde a blindagem é o principal recurso. As tropas terrestres correm o risco de ter suas unidades de combate móveis atoladas em batalhas na lama. Até Cerebriacol me alertar sobre isso, eu estava muito focado no problema imediato de sobreviver ao inverno. Essa visão limitada é preocupante. Tenho pavor da perda de efetivos em unidades blindadas, a ponto de nem querer pensar no que pode acontecer. É um problema maior do que as limitações da nossa capacidade de manutenção. Isso é, simplesmente desesperador. As unidades blindadas do Império foram formadas sob a premissa de que seriam empregadas em território nacional. Em outras palavras, presume-se que operarão em ambientes com instalações de manutenção relativamente próximas. No leste, isso é um sonho impossível. No fim, seremos engolidos pela lama? Enquanto resmunga, Tânia olha para o teto. O Estado-Maior do Exército Imperial pode não ser tão desorientado quanto o Ser X, mas isso não muda o fato de que está enfrentando dificuldades com a mudança em seu modelo de negócios. Tenente Cerebriacol na lista de equipamentos que o Conselho de Autogoverno ou qualquer outra entidade pode nos oferecer. Havia algo sobre instalações de manutenção. São 2, se forem os veículos mais simples fabricados pela Federação que foram apreendidos. Tenho certeza de que havia algo sobre isso no comunicado oficial, mas ela balança a cabeça em sinal de desculpas. Ainda não há fábricas onde possamos consertar nossos próprios veículos. Estamos trabalhando com a premissa de que qualquer dano além da capacidade da oficina de reparo será enviado de volta para a retaguarda. E onde conseguimos o caminhão que pode realizar esse tipo de missão de resgate? De acordo com o relatório. Mas Tânia não precisa perguntar a Cerebriacol para saber. Ela está sendo sarcástica. Com um olhar de decepção e sem sequer esboçar um risinho, Tânia responde à própria pergunta. O senhor não precisa responder a isso, tenente. Você já sabe. É isso que significa ter que fazer uma careta, tipo, claramente. Depois de operar os veículos de recuperação de tanques a plena capacidade por tanto tempo, não faltam rumores de que eles também estejam fora de serviço. É dolorosamente óbvio. Tantos tanques avariaram que precisamos de um veículo para recuperar o veículo de recuperação de tanques. Essa é a dura realidade que temos de encarar. Pelo menos posso amenizar isso com um café amargo, pensa ela, estendendo a mão para pegar a xícara, mas bem na hora em que toma um gole. A linha telefônica que ela havia solicitado aos engenheiros de campo para a instalação começa a tocar. Talvez Cerebriacol queira dar tempo para Tânia terminar seu café, pois ela se adianta para atender. Ela troca algumas palavras com a pessoa do outro lado da linha antes de resumir para Tânia. O Capitão Arrens tem uma sugestão para você. Tânia diz que vai atender a ligação e estende a mão para o telefone. A qualidade do sinal em si é boa, mas quando ela recebe o relatório de um de seus comandantes de confiança, tem a sensação de que há ruído misturado. Devido à escassez de anticongelante, o número de tanques em condições reais de funcionamento caiu drasticamente? Sim, está correto, comandante, respondeu seu subordinado com a voz clara. Se não fosse esse o caso, ela certamente teria perguntado novamente. E então, quantos temos? Em termos de capacidade de combate, todos os tanques funcionam como canhões. O que eu quero saber é quantos podemos usar em manobras. Podemos presumir que todos estão aptos para manobras de combate? Temos muito pouco anticongelante. Honestamente, é impossível que todos eles entrem em operação plena. Quantos podem? Ele parece não querer dizer. Com voz relutante, Arrens transmite o número de tanques que a companhia enfrenta. 6. Mais 5 que provavelmente conseguiremos mobilizar de alguma forma. Espere, Capitão Arrens. Ela interrompe o relatório dele sem pensar. A estimativa mais otimista que o senhor pode me dar, de uma unidade de 24, é de 11. Como a senhora disse. O relatório dele, apresentado como se ele estivesse congelado no tempo, faz com que Tânia franzir a testa involuntariamente. Quando ela leva a xícara à boca distraidamente, o café já acabou. Estalando a língua, ela lança um olhar para Cerebriacol para pedir mais bebida e, em seguida, volta sua atenção para a pessoa que recebeu a mensagem. Que surpresa, Capitão Arrens! Então o senhor está essencialmente ineficaz em combate? O Cap Group Salamander possui uma única companhia blindada. O número de tanques originalmente atribuídos à companhia era de 24. E agora, mesmo uma estimativa otimista indica que mais da metade está imóvel. Em outras palavras, não restam nem 50%. Do ponto de vista militar, isso é aniquilação. Pelo menos não perdemos os operadores de tanque, cujo treinamento leva muitas horas. Se conseguíssemos adquirir veículos para eles, reorganizar a companhia não seria difícil. Essa é a única vantagem em toda essa confusão. Ainda, Tânia sente tonturas, mas não consegue se conter e pergunta. O problema não pode ser desgaste de combate? Então como isso aconteceu? Estamos enfrentando muitos problemas mecânicos. Temos quase a frota completa de tanques com 21 veículos, mas não sabemos quando conseguiremos consertar os 10 que quebraram. O que dizem as fábricas? Deixa pra lá, eu já sei. É um caos. A agenda delas está lotada de pedidos de todo o exército há um bom tempo. Sim, a voz do Capitão Arrens está tensa. Claro que está, penso comigo mesmo, fazendo uma careta ao perceber que o rosto de Tânia também deve estar tenso. O General Inverno é um inimigo terrível, não é? É isso que significa algo ser pior do que nas histórias. Talvez seja mais seguro pensar nisso como um ambiente específico, como Norden. Quase não tenho experiência em Norden.
Formalmente fiz algum treinamento lá, mas consistiu apenas em patrulhar a fronteira durante o verão. É isso que acontece quando forçamos as pessoas a passarem pelo programa acelerado, né? O programa reduzido foi concebido para abordar os pontos críticos do momento, mas claramente não estava à altura. Ao mesmo tempo, o Estado-Maior não pode ser realmente culpado. Eles estão fazendo o melhor que podem dadas as circunstâncias. Na verdade, o Capitão Ahrens é um oficial excepcional. Oficiais disciplinados que sabem liderar com firmeza na linha de frente quando necessários são preciosos. Pode-se considerá-lo, sem medo de errar, o especialista ideal em forças blindadas. O problema é que até isso tem um limite. O treinamento acelerado é inevitavelmente tendencioso. Quando o programa se concentra demais em obter resultados rápidos, os investimentos em capital humano se tornam muito especializados em uma única área. Ela não consegue evitar a previsão de que a falta de diversidade no desenvolvimento de pessoal terá consequências negativas a longo prazo. Para usar um exemplo extremo, é como montar um departamento de contabilidade inteiro composto apenas por pessoas com formação em ábaco. Não é que as habilidades com o ábaco sejam completamente inúteis, mas é evidente que a requalificação é necessária caso as circunstâncias mudem. Se esses contadores aprenderem algo além do ábaco, ainda poderão ter utilidade na área. Mas se isso nunca acontecer, aí é outra história. Capitão Ahrens, deixando de lado a questão do fraco desenvolvimento do capital humano, voltemos ao assunto. Devemos nos concentrar em demonstrar o poderio militar que temos à disposição. Escute, sabemos o quão frágeis esses tanques são no frio para o qual não foram projetados. Quero ouvir o que o senhor acha que devemos fazer a respeito. Sobre isso, na verdade, tem uma solução provisória. Ah? Tânia toma um gole do café que Cerebriacol trouxe, mas engasga no instante seguinte. De diesel como líquido de arrefecimento? Entendo que estamos sem anticongelante, mas esse homem quer usar diesel no lugar? Sim, coronel. Foi o que elaboramos, então gostaríamos de experimentar, se não se importar. Capitão Ahrens, quero que me explique isto. Tenho certeza de que recebemos remessas periódicas de diesel para usar como combustível nos tanques. Faz sentido que tenhamos algum estoque, mas Tânia está completamente séria enquanto questiona pelo telefone. É diesel, sabe? Vocês pretendem usá-lo como anticongelante? Em termos básicos, na ausência de um anticongelante adequado, algum outro líquido similar serve. Consultei os mecânicos, e o diesel deve ser suficiente para o mínimo necessário. Mas esse motor a diesel não foi feito para clima frio. Não faço ideia do que os mecânicos estão pensando. Ahrens começa a explicar melhor, mas Tânia o interrompe. Não, proposta rejeitada. Escute, ela continua. Os tubos de refrigeração provavelmente nem têm um revestimento adequado para lidar com substâncias não padronizadas. Você está dizendo que é aceitável circular diesel tão perto de um motor a diesel? O plano é difícil de compreender para Tânia. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção, mas isso não é um pouco imprudente? Ela franze a testa. Se não estivessem falando ao telefone, ela o teria encarado sem hesitar, questionando sua sanidade. Gostaria de solicitar permissão para testar isso em um dos tanques que estão atualmente em manutenção. Muito bem, espere um minuto, Capitão Ahrens. Se o senhor está falando tão sério, eu vou considerar. O senhor realmente precisa fazer isso? Peço desculpas, mas por favor, leve isso em consideração. Quando o olhar de Tânia se volta para a janela, a vista que se descortina diante dela é a de uma terra coberta de neve. Entendo. Está um frio de rachar lá fora. Ele deve estar pedindo uma oportunidade por causa de uma urgência realmente grande. Você está falando sério sobre usar diesel como líquido de arrefecimento. Só um entendeu? Eu assumo a responsabilidade se algo der errado. Só não perca ninguém da equipe. Entendido. Me avise como foi. Acrescentando a formalidade de dizer que espera boas notícias, Tânia desliga o telefone. Ela quase suspira, o que já é praticamente um reflexo condicionado a essa altura. Sei que ela deveria reprimir esse impulso, mas segurar os suspiros faz mal à saúde mental. Faltam antes mesmo de podermos usá-los? Isso é absolutamente o pior. Um suspiro escondido por trás de queixas. O único consolo de Tânia é que, como está dentro de casa, sua respiração não é visível. Não haveria como esconder uma nuvem branca reveladora. Mudando de assunto, ela se prepara para retornar ao seu trabalho rotineiro habitual quando ouve uma batida na porta e levanta os olhos. Os comandantes praticamente não têm tempo para si mesmos, mas isso é simplesmente frenético. Tânia ouve o som de passos e o farfalhar de alguém sacudindo a poeira das roupas. Quem pede para entrar é um oficial subordinado designado para a unidade de infantaria. Sou o Tenente Grants, coronel. Posso lhe conceder um instante? Claro, o que é? Grants provavelmente estava tirando a neve do sobretudo, que nada mais era do que um tecido camuflado. Se ele tivesse entrado sem fazer isso, o casaco teria ficado molhado e pesado. Pela sua expressão facial, é fácil perceber que ele estava batendo os pés nervosamente porque tinha um relatório importante para lhe entregar. Sobre a unidade de infantaria, o equipamento que recebemos pode não. Espere aí, Tenente Grants. Não gosto de perder meu tempo com rodeios. Apenas me dê um relatório preciso. Quando ela interrompe seu tom hesitante e lhe dá uma advertência severa, ele parece entender. Como esperado, o tenente se endireita e se corrige com um olhar de desculpas no rosto. Com licença, comandante. Para ser franco, o equipamento que recebemos não é adequado para batalhas de inverno na Federação. Como resultado, houve uma série de sérias deficiências. Aqui está. Ele lhe entrega um relatório formal por escrito. É um documento escrito em conjunto pelos primeiros tenentes Grants e Tospan, detalhando as dificuldades que as forças de infantaria estão enfrentando. Magos que se movem regularmente com velocidade estonteante em grandes altitudes.
Recebem equipamentos que oferecem alguma proteção contra o frio e são devidamente instruídos sobre como se proteger dos elementos. Então Tânia oficialmente designou Grunks para cuidar do problemático Tospan, o que parece ter surtido efeito. Infelizmente não são o tipo de coisa que me deixa genuinamente satisfeito em ouvir. As armas deles estão congelando? Droga, imaginei que isso pudesse acontecer no pior cenário, mas é muito cedo. Ainda é novembro, pelo amor de Deus. Sim, é exatamente como você disse. Claro, estamos fazendo tudo o que podemos para nos virar com o que temos. Há algo que você possa fazer? O assessor enviado pelo Conselho de Autogoverno nos disse para jogarmos água quente neles. A reação de Tânia é incerta após a última revelação nesta troca de palavras que nos faz suspirar. O conselho do especialista local é bastante razoável. Se o óleo da máquina congelar, resolver o problema com água quente não é necessariamente uma má ideia, embora um pouco rudimentar. Operar uma arma de fogo sem lubrificação adequada causa um desgaste que dá vontade de tapar os olhos, mas mesmo que seja desagradável, uma arma que funciona é melhor do que uma que não funciona. Bem, se estamos procurando uma solução lógica, essa certamente é uma delas. Mas, Tenente Grunts, os soldados têm acesso adequado a caldeiras e combustível para que isso aconteça? Francamente, não temos o suficiente. O resto do relatório, proferido em tom de desculpas, não é exatamente agradável. Os magos estão ajudando aqui e ali mesmo que seja proibido. Isso é algo que Tânia não pode ignorar. Justo quando deveríamos estar conservando a força de nossos magos, estamos usando-os como dispensadores de água quente? O motivo pelo qual isso é proibido é porque não podemos nos dar ao luxo de deixar nossos magos exaustos antes mesmo de entrarmos em batalha. Infelizmente, se precisarmos de água quente, a lei da conservação de energia será implacável. Não podemos criar algo do nada. É inevitável que, se não conseguirmos combustível suficiente, algumas das tropas que não suportarem o frio redesignem os magos como aquecedores humanos. Oficialmente, eles estão sendo instruídos a não fazer isso, mas alguma coisa precisa ceder nessas condições. Se não é uma coisa, é outra. Agradeço o conselho do Conselho de Autogoverno, mas será praticamente impossível implementá-lo de forma regular. O tenente Tospan disse que pelo menos deveríamos aquecer as metralhadoras. Tânia franze a testa apesar de si mesma. Manter o núcleo do poder de fogo da infantaria operacional certamente não é uma má ideia, mas, infelizmente, está difícil abastecer as metralhadoras com munição suficiente. Se estivéssemos na frente do Reno, onde tínhamos ótimo acesso a suprimentos, poderíamos nos virar com uma grande quantidade de consumíveis e munição. Mas isso é pedir demais, dada a situação de suprimentos das forças imperiais posicionadas no leste. Economizar munição e focar no que é necessário para manter as armas operacionais. A ideia não é ruim, considerando que vem da Tospan. Mas como comandante do Camp Group, Tânia não pode aprovar. Aumentar nosso poder de fogo geral é nossa maior preocupação no momento, não é? Quer dizer, o que poderíamos fazer se o inimigo rompesse nosso perímetro? Não podemos atirar em nossas próprias linhas e dizimar nossos homens junto com os invasores. Metralhadoras são convenientes. Aliás, são convenientes demais. Soldados que dependem excessivamente delas costumam ser frágeis. A infantaria luta na linha de frente. Essa é uma verdade imutável. Um soldado de infantaria que adquire o hábito de se esconder e esperar por reforços perde grande parte de sua disposição para lutar e só pode ser chamado de ex-soldado. Alguém que um dia foi um guerreiro. Se, hipoteticamente, o apoio das metralhadoras fosse cortado, o que você faria? Na pior das hipóteses, usaríamos nossas pás para eliminar o inimigo em um combate corpo a corpo. Tenente Grunts, não nego que a paz seja um instrumento nascido da civilização, mas... Tânia responde à declaração confiante de seu subordinado com um tom de voz que soa como se estivesse sofrendo de dor de cabeça. Não é como se estivéssemos na idade da pedra, então quero que tenhamos inteligência suficiente para evitar esse tipo de situação desde o início. Como comandante, não posso enviá-lo para lutar contra soldados da Federação armados apenas com paz. De repente, Tânia percebe o que há de tão estranho no que acabou de dizer. Espere aí. As tropas da Federação também estão armadas. Sim? Grunts tem uma expressão vazia no rosto, como se estivesse se perguntando por que estou mencionando algo tão óbvio. Ao perceber que havia sido um erro perguntar àquele sujeito lerdo, Tânia muda de alvo. Ela se vira para seu ajudante como quem diz que é melhor perguntar a alguém que conheça o inimigo. Tenente Cerebriacol, o senhor consegue ler o idioma oficial da Federação, correto? Sim, claro. Ótimo. Tânia acena com a cabeça e continua. Precisamos de armas que possamos usar. E as armas inimigas são claramente viáveis mesmo neste frio. Nesse caso, a solução é simples. A expressão de "você só pode estar brincando" no rosto do ajudante dela é prova de quão esperta ela é. Enquanto isso, Grunts parece confuso, então, para o bem ou para o mal, seu raciocínio deve ser inflexível demais para isso. Na verdade, é provável que depois de adquirir mais experiência, ele também consiga dar esse salto. Vamos usar armas inimigas. Aqueles que aprendemos. Peço-lhe licença, mas... Ela já sabia que ele iria reclamar que não tinham o suficiente. Tenente Grunts, felizmente tenho algumas ideias de onde podemos conseguir mais. Bem, então a expressão de Tânia é de total despreocupação enquanto ela continua. Tenente Cerebriacol. Sim, senhora. Temos algumas armas leves da Federação, certo? Vamos testá-las. Entendido. Sem fazer perguntas, seu ajudante pega a lista de itens apreendidos em uma prateleira. Essa sincronização é importante. Tânia fica feliz em confirmar que tem em mãos um oficial competente, de uma raça rara, que compreende suas intenções imediatamente. Aqui está uma lista de tudo que o Camp Group possui, coronel. Acompanhe-a, Tenente Grunts. Veja se essas armas estão em condições de uso. Pouco tempo depois, foram realizados alguns testes comparativos modestos. O que testamos foi o conjunto completo de equipamentos da Infantaria Imperial.
Após comparar todos os equipamentos usados pelo Exército Imperial, exceto os orbes de computação, com os de suas contrapartes da Federação, nossas descobertas são chocantes. Basicamente, todo o nosso equipamento foi afetado pela Síndrome de Galápagos. Em que ano estamos? Será que somos basicamente dodos? Confinada em seu escritório, a Tenente-Coronel Tânia von Degorechaf lamenta profundamente a situação sozinha. O principal motivo pelo qual ela está amaldiçoando seu destino é porque os superiores avaliaram mal este ambiente. Em geral, a filosofia de design do Império é terrivelmente falha. As armas fabricadas pela Federação são tão simples que mesmo alguém bêbado conseguiria desmontá-las, limpá-las e montá-las novamente. E além disso, são feitas para durar muito tempo. O equipamento padrão do Exército Imperial não chega nem perto. Nossas armas foram projetadas levando tudo ao limite, produzindo peças de alto desempenho que são extremamente complexas. É uma lacuna que surge tanto do ambiente estratégico do Exército Imperial, onde potenciais inimigos espreitam em todas as direções, quanto do Exército da Federação, que precisa levar em conta um inverno rigoroso. É só uma questão de tempo até que nós e nossas máquinas desnecessariamente sofisticadas sejamos subjugados pelo nosso inimigo e seu apurado senso do que é bom o suficiente. Nos dias de hoje deveríamos projetar por subtração, não por adição, não é mesmo? A divisão de armas do Exército Imperial havia desdenhado das ferramentas de guerra da Federação, considerando-as rudimentares, mas deviam estar carentes de imaginação. Pensavam que um sistema com redundância seria mais resiliente do que um sistema simplificado ao máximo, na busca por sua única chance concreta de vitória. Os planejadores militares conceberam a estratégia das linhas internas e otimizaram tudo para batalhas móveis em território nacional, a fim de aumentar, ainda que minimamente, a possibilidade de sucesso. Este instrumento de violência de precisão inigualável, o Exército Imperial, acabou como o celular flip japonês, outro produto da Síndrome de Galápagos. Em um mercado diferente é incrivelmente pouco competitivo. Em uma competição capitalista cada momento conta, sem dúvida, mas se você chegar atrasado 1 minuto ou até mesmo 1 segundo em uma guerra, poderá pagar com a própria vida. É por isso que Tânia precisa encarar o problema de frente. Putz, então a Federação é um bando de pinguins? Se vamos nos adaptar a esse ambiente, temos que virar pinguins também. O Exército Imperial vinha zombando do Exército da Federação, chamando-os de pássaros que não conseguiam voar. Mas se o inimigo consegue lutar em um ambiente no qual é especializado, então somos nós que ficamos nos contorcendo de agonia. Do ponto de vista de Tânia, a posição do Império se baseia em um enorme erro de cálculo. As tropas na linha de frente precisam de armas que possam ser usadas em campo, não em um laboratório. Conhecer o problema já os coloca a meio caminho da solução. Se a questão é que seus equipamentos não estão adaptados ao ambiente da Federação, teremos que nos virar com o que estiver disponível, murmura Tânia, encarando o mapa pendurado na parede e, em seguida, abrindo um sorriso. Recentemente, houve vários relatos de contato em uma área da Federação repleta de vilarejos e florestas. Isso deve significar que há um depósito de armas e munições nas proximidades. Os partidários também estão ativos, então, para o bem ou para o mal, não faltam presas. Afinal, está em a linha de frente, mesmo que a luta conjunta do Exército Imperial e do Conselho de Autogoverno contra os guerrilheiros esteja progredindo rapidamente. É compreensível que, como o efetivo é limitado, a prioridade seja manter linhas de comunicação estáveis. Consequentemente, os guerrilheiros próximos à linha de frente inimiga tenham permanecido praticamente sem serem contidos, ocupadas com os preparativos para o inverno, trabalhando na construção de fortificações, garantindo suprimentos e cuidando do preparo das tropas para o frio. Certamente nenhuma unidade do Exército Imperial conseguiu fazer nada muito mais proativo do que se defender. Por isso, a Tenente-Coronel Tânia von Degorechaf convoca seu vice-comandante e ajudante de ordens de confiança e, em seguida, imediatamente emite as ordens. Major Weiss, selecione tropas suficientes para formar uma companhia. Uma empresa, senhora. Isso mesmo. Estou colocando você no comando. Pegue o melhor que temos. Sim, senhora. Seu subordinado de semblante sério provavelmente já tomou uma decisão. Ela percebe sua forte determinação em cumprir bravamente qualquer missão que lhe seja atribuída, que sujeito confiável. Se eu for formar a unidade, posso perguntar qual será a sua missão. Pilhagem. Entendeu? O quê? Dessaquear? CC Coronel. Ela fica surpresa com as perguntas em tom agudo e as expressões nervosas deles. Mesmo que não esteja no mesmo nível de o grito, eles ainda conseguiram capturar o choque melhor do que qualquer artista inferior. Tânia não consegue evitar uma careta. Ela nem sabia que esses dois tinham rostos tão expressivos. E seu ajudante havia permanecido em silêncio até agora. Ela deve ter sido pega totalmente de surpresa. O quê? É uma brincadeira. Você não vai rir? Era assim que Tânia havia planejado para aliviar o clima. Vendo o quanto Weiss está se esforçando para relaxar depois daquela explicação, fica claro que a piada não funcionou. Aparentemente, meu senso de humor é diferente do deles. Por favor, poupem-nos de piadas que não nos façam rir. O tenente tem razão. Se me permite dizer isso, foi demais. Sou apenas um soldado que segue as leis da guerra e outros regulamentos militares. Não tenho nenhuma intenção de colocar nossa pátria em conflito com a legalidade moderna. Eu havia presumido que, como passamos bastante tempo juntos, teríamos começado a compartilhar o mesmo senso de humor, mas a dura realidade é um tapa na cara. É complicado encontrar um meio termo entre estéticas diferentes.
Dito isso, Tânia recompõe-se. Mesmo que seus subordinados sejam um bando de belicistas sem senso de humor, contanto que façam seu trabalho profissionalmente, ela nem pode considerar isso uma falha. A triste realidade é que nossas linhas de abastecimento estão sendo paralisadas pelo inverno rigoroso da Federação. Acima de tudo, Tânia possui um talento para se observar de forma subjetiva. Ela já percebeu há algum tempo que a única característica marcante de sua personalidade é a seriedade com que encara tudo. Naturalmente, tenho trabalhado nisso. Ela está se esforçando para incorporar um pouco de humor, mas talvez não esteja progredindo muito. Essencialmente, está causando caos. Como suas piadas carecem um pouco de humor, ela não pode descartar a possibilidade de que seus subordinados a vejam como uma pessoa rígida demais. Não é de admirar que ela se empenhe em se concentrar no trabalho de forma objetiva. Sua voz mantém um tom profissional enquanto ela começa a explicar a situação, olhando para Vaz. O Conselho de Autogoverno foi estabelecido graças à intervenção do General von Zetor e nossa situação logística está melhorando. Mas não podemos esperar que as coisas mudem instantaneamente. Mesmo que a segurança na parte traseira melhore? Infelizmente sim. Este é outro ponto em que Vaz se destaca. Sempre que o assunto muda, ele acompanha o ritmo com destreza. Sua condução da conversa é sólida, pois ele acena com a cabeça para demonstrar que compreende. Gosto da firmeza de sua postura, que deixa claro que ele entende a situação. A estabilidade da retaguarda é um fator crucial, e as batalhas conjuntas de contra-insurgência com o Conselho de Autogoverno têm sido um sucesso considerável. Mas em termos mais básicos, se não tivermos essas coisas, nada pode acontecer. Isso significa que as melhorias na distribuição não estão chegando até nós em campo? Exatamente. Temos a rota, mas o ponto crítico no momento é o equipamento para clima frio. A produção não está atendendo à demanda. Uma vez que você se torna oficial, é obrigado a reconhecer os desafios que o exército imperial enfrenta, quer queira ou não. Então talvez seja natural que Cerebriacol esteja concordando com a cabeça. Ela está sempre de olho na situação logística ao lado de Tânia como sua ajudante. Tânia não tem dúvidas de que seus dois subordinados entendem a situação. Provavelmente não precisava ser dito, mas ela diz mesmo assim. Dadas as circunstâncias, o grupo de combate Salamandra está sendo pressionado pela necessidade de concluir os preparativos para o inverno. Isso resume bem nossa situação atual. Detestar o desperdício e minimizar riscos não são coisas mutuamente exclusivas, sabia? Não faz sentido poupar um pouco de esforço para aumentar drasticamente as chances de um acidente acontecer. Isso é pura preguiça. Quem faz isso é lixo e merece ser fuzilado. Por isso Tânia sempre se preocupa em seguir os procedimentos. No entanto, creio que seja preciso dizer, para demonstrarmos todo o nosso potencial, precisamos adquirir equipamentos de ponta. Com licença, senhora, mas onde é que a gente consegue isso? Vaz parece estar dizendo, você não pode estar falando sério. Em outras palavras, ele está entendendo perfeitamente o que ela quer dizer. Tânia acena com a cabeça, como se dissesse que a resposta é exatamente o que ele suspeitava. A lei da guerra permite a apreensão dos bens nacionais do inimigo. Embora a Federação não tenha ratificado as leis da guerra, o Exército Imperial adere às regras de engajamento por princípio. Tânia estudou as regras da guerra terrestre com tanta intensidade na academia que praticamente as memorizou, por isso confia em sua expertise nessa área. Leis não são feitas para serem quebradas, mas sim contornadas. Tenho quase certeza de que o direito da guerra permite a apreensão de dinheiro, fundos e títulos realizáveis, que são estritamente bens móveis do Estado, juntamente com arsenais de armas, meios de transporte, depósitos e suprimentos, em geral, todos os bens do Estado que podem ser usados para operações militares. Acredito que seja verdade, senhora. Então, tudo o que precisamos fazer é obtê-los do Exército da Federação. A companhia que vais organizar será destacada como uma unidade de assalto para esse propósito. Vamos capturar todos os estoques de armas, depósitos e suprimentos, e, em geral, qualquer propriedade do Estado que possa ser usada para operações militares. Gostaria de abordar uma questão um tanto delicada. Pode ser bastante difícil distinguir quais propriedades pertencem ao Estado e quais pertencem a particulares. Vaz é um oficial excepcional, mas parece que sua mentalidade é diferente da do resto do mundo. Tânia gosta de debater os detalhes do direito militar. Ela acolhe o assunto com sua curiosidade intelectual, mas apenas se isso não atrapalhar o andamento dos trabalhos. Major Vaz, o senhor também deve estar exausto. Em que frente pensa que está posicionado? Senhora. Ao perceber pela reação dele que não havia entendido, Tânia lança um olhar para Cerebriacol quase que involuntariamente. Seus olhos bastam para transmitir o que ela quer dizer. Frente, hein? Sua ajudante acena com a cabeça, parecendo entender, ao soltar um ar. O nosso inimigo no leste não é a Federação Comunista? Os maravilhosos comunistas rejeitam a ideia de propriedade privada individual, são imprudentes o suficiente para declarar que tudo pertence ao Estado. É como dizer que 1 mais 1 é 2. Os únicos que buscam provas disso são os matemáticos. Assim como na aplicação prática da matemática, Tânia sempre valorizará a importância de uma explicação simples. Negação dos direitos de propriedade privada. O avanço da nacionalização. Com base nessas premissas, a conclusão é evidente. Praticamente tudo na Federação pode ser considerado propriedade móvel do Estado. E o direito da guerra não proíbe um exército de capturar propriedade pertencente a uma nação inimiga. Agora, aqui está o ponto crucial da questão. Existem leis que proíbem a apreensão de bens do Estado quando não existem direitos de propriedade privada? Não é forçar um pouco a barra? Mesmo na Federação, certamente existe propriedade a nível individual.
A contra-argumentação de Cerebriacol está correta. Deixando a lei de lado por um momento, não há maneira prática de separarmos ou discriminarmos a quem pertence cada propriedade. Mas Tânia também precisa mencionar algo. É claro que na prática eles podem ter algo assim, mas tudo o que fazemos é determinar os direitos de propriedade de acordo com o Código Civil estabelecido pelas autoridades da Federação. Não somos uma organização judicial, então que poder temos para reinterpretar as leis da Federação? Qual é a definição deles de propriedade privada? Se você distorcer a interpretação de uma certa maneira, quase todas as propriedades na Federação são de propriedade do Estado. Correto, Major Weiss? Em certo sentido, este é um ambiente excepcional que os estudiosos das leis da guerra jamais poderiam sequer sonhar. Que maravilha que o direito da guerra tenha sido escrito sem levar em conta o comunismo. Nas circunstâncias de Tânia, é a ferramenta perfeita para justificar suas ações. Legalmente, imagino que tenhamos permissão para levar bastante coisa. Quem se aprofunda no mundo do direito se depara com o mundo da lógica jurídica, não da ética. As opiniões variam quanto ao fato de algo ser legal, o que o torna moralmente bom ou não. Mas é assim que as leis funcionam. Assim como as regras de um jogo. Assim, a pessoa conhecida como Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff acredita que está tudo bem contanto que ela siga as regras estabelecidas. Haverá problemas legais com a classificação de instalações públicas e outros bens imóveis. Mas não há nada de errado em atacarmos os partidários da Federação e em que eles compartilhem suas armas e munições conosco. Na verdade, é quase como se você estivesse propondo uma forma de guerra que poderia ser chamada de economia de pilhagem. Parece que você está começando a entender a economia da guerra, responde Tânia. Excelente. É como diz Sun Tzu em A Arte da Guerra. Qualquer coisa que você consiga obter em território inimigo será consideravelmente mais eficaz do que a mesma coisa trazida de seu país de origem. Em primeiro lugar, os custos de transporte são praticamente nulos. E não há tempo nem esforço gastos para transportar mercadorias até a frente de batalha usando a rede ferroviária. Segundo, tudo que te beneficia prejudica o seu inimigo. São todas coisas boas. Como mais se poderia chamar isso se não terrivelmente encantador? Não imagino que conseguiremos suprir todas as necessidades do Camp Group, mas acho que é um uso melhor para uma companhia de magos do que montar acampamentos e postos avançados. Vou disponibilizar o Tenente Cerebriacol como intérprete. Vá pedir aos nossos vizinhos que nos emprestem armas, comida e munição. Ha. Os comunistas adoram compartilhar, então tenho certeza de que vão chorar de alegria. Tenho certeza que sim. Façam como os locais fazem, certo? Estou apenas experimentando o estilo de vida comunista. Tomada de poder em nível organizacional. Parece uma ótima oportunidade para testar isso. Bem então, Tânia sorri. O fato de a falta de senso de humor de Weiss não ser um problema no momento é um grande avanço. É um bom sinal que ele tem a capacidade de fazer piadas. Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar nosso trabalho. Afinal, o serviço militar é um trabalho. Dito isso, gostaria que você formasse uma companhia e partisse. Encontre um grupo de insurgentes comunistas armados que possam nos emprestar algum equipamento. Entendido. E essa empresa também deve supervisionar o transporte. Não, isso não será necessário. Estou planejando anexar a companhia substituta do Tenente Wustemann como apoio. Entendo. Então, basicamente, eles vão realizar um voo de treinamento com uma função adicional de transporte? Weiss acena com a cabeça, como se estivesse satisfeito com a explicação. A resposta dele fez Tânia sorrir imediatamente. É exatamente isso. Então, de repente, ela acrescentou um aviso. Conhecendo o Tenente Wustemann, ele vai querer entrar em combate, mas não deixe. Entendido. Tânia se vira para seu ajudante, que acaba de se pronunciar. Tem certeza, senhora? Quase nada substitui o combate real. O que Cerebriacol diz faz sentido. Sim, agora entendi. Wustemann e os outros magos recém-formados não têm experiência. Não seria má ideia para eles aprenderem como é a vida na prática. Mas no fim Tânia balança a cabeça em uma demonstração vívida de recusa. Desculpe, mas o risco de perder recrutas que não receberam treinamento suficiente é muito alto. Fico feliz por ter confirmado esse detalhe com eles. Tânia começa a detalhar seu raciocínio. Escutem, Major Weiss, Tenente Cerebriacol. Podemos nem nos dar conta disso porque é algo tão normal para nós, mas voar longas distâncias em formação de assalto e depois realizar um ataque é incrivelmente exaustivo. Para esses novatos, mal conseguirão acompanhar vocês. Os dois policiais que assentiram com a cabeça e disseram certo devem ter se esquecido. Era o que eu pensava. Eu tinha um pressentimento. Tânia faz uma careta. O histórico de serviço do 203º Batalhão de Magos Aéreos é impressionante. Cerebriacol, que está com Tânia desde a frente do Reno, é um veterano distinto mesmo entre os membros do batalhão. Em outras palavras, ela possui uma experiência rara para um soldado do exército imperial. E Tânia sabe que até mesmo a sensata Weiss é uma verdadeira belicista por dentro. É natural que ambos deixem de ser capazes de distinguir o que é e o que não é irracional. Aposto que você estava avaliando a dificuldade de acordo com seus próprios padrões, não é? É exatamente como o senhor disse, coronel. Ha. Típico de você, Major Weiss. Você é um soldado excepcional, mas, dependendo da situação, esperar o mesmo de todos ao seu redor pode se tornar uma armadilha. Serei cuidadoso, responde ele com uma expressão que parece indicar que entendeu. Mas, objetivamente falando, Tânia se preocupa com quanto ele realmente compreendeu. Afinal, os veteranos são heróis experientes, dignos do termo elite. Nenhum membro do 203º Batalhão de Magos Aéreos é um mago nomeado ou possui habilidades suficientes para merecer o título. Ataques de longa distância rotineiros são algo que eles já realizaram inúmeras vezes.
Invadir acampamentos de guerrilheiros e bases de suprimentos secretas do Exército da Federação para coletar algumas lembranças não é tão difícil. Infelizmente, a maioria das pessoas no mundo considera isso uma tarefa incrivelmente difícil. Do ponto de vista objetivo, estamos falando de atacar uma base após infiltrar-se profundamente em território inimigo. É evidente que qualquer um que não seja veterano ficará exausto apenas por acompanhar aqueles que realizam a missão. Só isso já será uma experiência suficiente para os novatos. Com licença, mas qual é a nossa missão principal? Adquirir suprimentos ou treinar os novos soldados? Não nego que será difícil, mas embora o objetivo principal da missão seja obter suprimentos, gostaria que vocês se concentrassem em minimizar ao máximo as baixas entre os recrutas. A resposta à pergunta de Weiss precisa ser clara. Não podemos nos esquecer da lógica de quem persegue duas lebres não pega nenhuma. Com isso em mente, Tânia aconselha seus subordinados sobre o plano simples que devem seguir. Para resumir, desde que ninguém seja prejudicado em sua empresa ou na de Vusteman, não pretendo questionar a forma como a missão foi concluída. Em outras palavras, daremos prioridade ao elemento básico do treinamento em serviço, uma visita de campo. Quer dizer que devemos priorizar transformar o peso morto em poder de combate? Faça o seu melhor para tirar proveito das cartas que nos foram dadas. É por isso que estou lhe designando Tenente Cerebriacol para interpretar. Faça isso direito. Só as empresas mais desonestas esmagam os novatos com uma pilha de trabalho logo de cara. Esse é o jeito comunista, e é uma tática extrema que só pode ser considerada quando se tem recursos humanos de sobra. Entendido. Vou conversar com o Tenente Cerebriacol e escolher os membros da minha companhia. Começarei esta missão de pilhagem imediatamente. Vamos chamar isso de missão especial de aquisição. Isso soa mais ameno, não é? Sem dúvida, responde Tânia com a maior seriedade. Para evitar quaisquer mal-entendidos legais, gostaria de apresentar a missão nos termos mais amenos e eufemísticos possíveis. Algo semelhante a tomar medicina preventiva. Para que fique bem claro, evitem atirar em civis. Crueldade excessiva contra guerrilheiros também é proibida. É claro que ela não pretende ser o tipo de comandante incompetente que dá ordens antes de mandar os homens para o campo com restrições impossíveis. Francamente, embora seja um desafio devido ao estado do campo de batalha, gostaria que vocês se comportassem como convém a uma unidade militar exemplar. Faremos o nosso melhor. Posso perguntar o que motivou essa instrução tão específica? Quero combater a propaganda da Federação com a verdade de que o exército inimigo se comporta bem enquanto o exército aliado causa estragos. Em vez de inspirar nacionalismo, quero minar o senso de lealdade do inimigo. Suponho que se possa chamar isso de uma forma de guerra psicológica. Vamos minar a guerra de propaganda da Federação mostrando-lhes o quão disciplinado é o exército imperial. Se conseguirmos causar uma boa impressão também no Conselho de Autogoverno, mataremos 2 coelhos com uma cajadada só. Entendido. Permita-me confirmar um ponto. Weiss baixa bastante a voz para fazer a pergunta. É possível que testemunhemos aliados cometendo atos ilegais. Você tem instruções para nós nesse caso? Não há dúvida de que qualquer comportamento que viole a lei militar beneficia o nosso inimigo. Acho difícil imaginar que alguém da nossa unidade se atreveria a fazer isso, mas se virem alguém do nosso lado a fazer tal coisa, lidem com a situação de forma rigorosa e justa. Tem certeza? Como vocês não terão polícia militar com vocês, podem tomar as medidas provisórias necessárias. Se tiverem problemas por não seguirem o procedimento mais tarde, eu intercederei junto ao Estado-Maior em seu favor. Não deixarei de dar todo o apoio necessário para que minhas tropas cumpram sua missão. Obrigado. Provavelmente não preciso mencionar em voz alta que alguns dos detalhes mais importantes da minha decisão se baseiam no meu princípio de autopreservação. Embora possamos estar em guerra com uma nação hostil, essa não é a nossa realidade cotidiana. Se eu sujar as mãos agora, quando as coisas voltarem ao normal, será difícil evitar problemas. Isso vale para qualquer época. Quero minimizar as possíveis falhas que possam ser encontradas. É importante ter a lei do seu lado. Essas são considerações que Tânia precisa levar em conta. Prepararei ordens por escrito que deixarão sua autoridade clara. Você as receberá antes de partir. Se por algum motivo não as receber, aguarde antes de sair em missão. Sim, senhora. Vamos chamar isso de uma operação especial de vigilância e pacificação, construída sob o pretexto de um ataque limitado. Certifique-se de reconhecer o inimigo da maneira que uma unidade a serviço do Estado-Maior deveria fazer. Deixe comigo, senhora. Weiss faz uma saudação impecável, digna de manual que confiável. Tânia retribui o gesto e diz que conta com ele para cumprir a missão. Imagem. Ao mesmo tempo, Moskva, capital da Federação, sala de reuniões subterrânea especial. Mesmo com o aquecedor ligado e as luzes acesas, ainda havia algo de frio neste salão de reuniões subterrâneo de Moscou. Meus camaradas provavelmente estão com semblantes sombrios porque ler relatórios com expressões desoladoras se tornou uma condição crônica em nossas fileiras. Pensou a comissária para assuntos internos Loria com uma careta. Era inevitável, dada a estrutura de poder dentro do Partido Comunista. Era compreensível que ninguém relatasse um erro que colocava vidas em risco com uma expressão alegre. A distorção da realidade era uma consequência inevitável. Naquele ambiente, todos queriam minimizar seus fracassos e exagerar seus sucessos. O que a situação realmente exigia era uma objetividade sensata e até mesmo fria, mas isso era frequentemente esquecido. O chefe do Comitê para a Resistência nos Territórios Ocupados, que vinha lendo um relatório pouco antes de Loria, certamente estava pensando da mesma forma. Em outras palavras, esse homem provavelmente também estava evitando intencionalmente toda a verdade. Para dar uma ideia da situação geral, parece que o general Inverno está representando um grande obstáculo para as forças imperiais. Acrescento que elas parecem estar encontrando dificuldades com todo o seu maquinário de precisão, projetado para as condições climáticas mais amenas de seu país de origem.
Foi um excelente relatório. O agente de Loria havia entregado o mesmo. Isso significava que provavelmente não se tratava de um erro propriamente dito. Mas mesmo que os fatores que compunham o relatório não fossem inventados, a parte mais crítica, a análise, era péssima. Gostaria de fazer algumas perguntas como comissário de assuntos internos. Loria dirigiu-se casualmente ao camarada-chefe do comitê, que tentava terminar seu relatório. A pergunta que ele fez, em um tom de voz extremamente calmo, era motivada por sua curiosidade. É ótimo que o exército imperial esteja passando por dificuldades, mas gostaria que você dissesse aos nossos camaradas aqui presentes quanto poder eles realmente podem usar contra nós. A situação do inimigo está sendo analisada neste momento. Loria estava cético quanto à seriedade com que o homem falava em ser analisado. Ele não diria que era insensato apresentar informações que não haviam sido devidamente examinadas, mas pressentia algo forçado naquela desculpa. Então você quer dizer que a situação das forças inimigas está incerta no momento? Loria olhou fixamente em silêncio. Subitamente pressionado, o olhar do outro homem começou a demonstrar pânico. A cena dele se angustiando para encontrar uma desculpa era simplesmente vergonhosa demais. Embora Loria pudesse entender o desejo de apresentar apenas boas notícias nas reuniões, não havia motivo para que ele respeitasse isso. Esta é apenas uma estimativa aproximada para fins de referência, mas... Então, quando o chefe do Comitê de Resistência nos Territórios Ocupados abriu a boca, parecendo ter tomado uma decisão, Loria franziu levemente a testa. Eu pedi uma análise, e ele está oferecendo um ponto de referência? Que diabos? Recebemos informações de nossos camaradas em campo de que a força de combate imperial caiu para metade ou possivelmente até menos. É verdade, camarada. Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para apurar o ocorrido. Loria buscava análises e dados ponderados, mas aquele homem parecia não entender isso. Sua resposta foi inadequada. Não demorou para que os outros na reunião percebessem. Sim, foi justamente quando todos na sala começaram a sentir repulsa por ele. Sob o olhar intenso de todos, ele se apressou em falar. Mas sabemos com certeza que suas forças disponíveis para mobilização diminuíram. Você quer dizer que eles estão passando por dificuldades por causa do general inverno? Sim, camarada comissário. O exército imperial está congelando neste frio intenso. Creio que podemos afirmar isso. Entendo. Loria assentiu. Quando olhou para ele novamente, viu o rosto idiota de um homem que parecia achar que tinha conseguido de alguma forma. Para Loria foi uma tolice completamente decepcionante. Após ficar claro que nenhuma informação útil sobre o Conselho de Autogoverno seria fornecida, esse homem tornou-se inútil. Ele certamente não tinha a menor noção de seu papel e do que se esperava dele. E, entretanto, o Comissariado para Assuntos Internos já havia adquirido uma quantidade considerável de informações. Eles conseguiram até mesmo infiltrar um agente verdadeiramente capaz no nível executivo do Conselho de Autogoverno que os imperiais haviam criado. A organização dele tinha muito mais informações sobre os problemas que o exército imperial enfrentava do que os cabeças duras do Comitê de Resistência nos Territórios Ocupados. Certamente estava numa situação difícil, mas por outro lado, Loria deu um sorriso irônico. Havia alguns cabeças duras que se esqueciam de que o inimigo não era o único que sofria, e aparentemente Loria não era a única que não aguentava mais. Várias pessoas uniformizadas que haviam permanecido em silêncio até então, de repente se manifestaram. Suas afirmações parecem contradizer o relatório do 13º Exército Aéreo. Longe de mantermos a superioridade aérea, é incerto até mesmo se estamos conseguindo manter um equilíbrio. Entendo que vocês estão fazendo o que podem, camaradas, mas por favor, não ignorem a realidade de que nossos aviões estão obsoletos em comparação com a frota aérea imperial. A réplica foi um exemplo perfeito de como disfarçar a verdade. Do ponto de vista de Loria, parecia que os rostos dos soldados que ouviam tal absurdo eram como os de lobos prontos para atacar sua presa. Lamento contradizê-lo, mas a 13ª Força Aérea é composta principalmente por modelos novos. O problema é a quantidade de material disponível. O soldado enviado pelo Estado-Maior do Exército da Federação parecia desapontado. Poderia-se discutir se isso foi para melhor ou para pior. Mas, de qualquer forma, suas repetidas derrotas em campo podem ter embotado seu senso político. Os militares estavam recuperando a coragem para relatar verdades inconvenientes. Pelo que Loria podia perceber, era um comportamento retrógrado. Mas mesmo que fosse simplesmente a opinião sincera deles, fruto da constatação de que seus preconceitos já não correspondiam à realidade, e expressa em meio a discussões políticas acirradas, esses pensamentos ainda mereciam atenção. É estranho. Se a frota imperial está congelada na pista, então contra o que exatamente estamos lutando? Este é um aviso oficial para nossos camaradas das Forças Armadas. Vocês precisam ter cuidado com o que fazem. Os cabeças duras, percebendo-se em desvantagem, começaram a discutir, e Loria desembainhou o martelo de ferro. Já chega, camaradas. Camarada Loria. Ele examinou a sala com o olhar e, ao receber um aceno de aprovação silenciosa do secretário-geral, começou a falar. Gostaria de relatar o que o Comissariado para Assuntos Internos descobriu. Camaradas, comecemos por reconhecer duas verdades. Aqui estão, disse ele, instruindo um subordinado a distribuir documentos. Ele começou a apresentar um resumo direto dos pontos principais. Primeiro, os relatos de nossos camaradas que se dedicam a auxiliar atividades partidárias provavelmente não são falsos. O exército imperial está enfrentando dificuldades com o inverno. Isso não é mera ilusão, mas sim a pura realidade. Ele garantiu a veracidade de que o exército imperial estava sofrendo com frio. Preparei provas para responder à pergunta do exército, por favor, deem uma olhada. São instalações de reparação?
Isso mesmo. Loria assentiu, certificando-se de que os documentos haviam chegado a todos antes de continuar. Observem todas as máquinas. Embora a foto estivesse desfocada, um especialista poderia facilmente decifrar as informações nela contidas. Para os militares, isso pareceu mais do que suficiente, visto que começaram a assentir com a cabeça. É evidente que estão enviando uma quantidade enorme de seus recursos para a retaguarda, como mostra a foto em anexo. Não era de admirar que os oficiais do Estado-Maior do Exército da Federação tivessem ficado boquiabertos ao ver a foto tirada de dentro da instalação de reparos? Era uma montanha de informações confidenciais. Os segredos que o Exército Imperial tentava desesperadamente esconder haviam sido revelados. Na verdade, não havia dúvidas de que essa era uma conquista digna de comoção. O que mais surpreendeu os soldados foi a facilidade com que essas informações foram entregues. Francamente, ocultar as fontes de informação, mesmo dos aliados, era um princípio fundamental da espionagem. A menos que estivessem extremamente confiantes, ninguém cogitaria revelar documentos de inteligência numa escala como essa. Era evidente que o Comissariado para Assuntos Internos parecia totalmente convencido de que as forças imperiais não seriam capazes de discernir a fonte. Há uma segunda realidade que também devemos reconhecer. Por mais lamentável que seja, o exército imperial está aprendendo rapidamente. Todos estavam atentos a cada palavra do comissário Loria para descobrir exatamente o quanto sua organização sabia. Os únicos desinteressados no que Loria tinha a dizer eram os membros do Comitê de Resistência nos territórios ocupados, cuja atenção ele havia roubado. Especialmente por causa desses fantoches, o Conselho para o Autogoverno, sim, descobriu-se que há alguns ex-soldados da Federação entre os separatistas. Infelizmente, isso significa que nosso conhecimento sobre batalhas de inverno está sem dúvida vazando. Com licença, camarada Loria, é verdade que o Exército Imperial e os separatistas do chamado Conselho de Autogoverno estão cooperando? A voz do funcionário do comitê para lidar com os territórios ocupados tremia de uma forma que parecia indicar que ele não conseguia parar de tremer. Ele se esforçou para encontrar alguma falha no relatório de Loria. Claro que sim, era literalmente uma questão de vida ou morte para ele. Na esperança de passar a impressão de que os dados de Loria não eram confirmados, assim como os de sua própria organização, esse homem imprudentemente atacou o comissário. Pode ser propaganda imperial, e não perceber isso seria um erro grave. O que você acha, camarada Loria? O relatório é preciso, não temos dúvida alguma. Então, até que ponto as duas partes confiam uma na outra? Loria foi tomado por uma vontade tão intensa de cair na gargalhada que mal conseguiu se conter. Ele respondeu à pergunta do cabeçadura com extrema polidez. De fato, devo admitir que essa é uma pergunta bastante difícil para mim. Então, em vez disso, gostaria de lhe perguntar algo. Quanta incompetência você pode ter? Por que você, de todas as pessoas, me perguntaria isso? O homem que o encarava boquiaberto era o supervisor das operações nos territórios ocupados. Loria jogou a realidade na cara dele, dizendo-lhe como as coisas deveriam ser. Você não sabe? Que estranho. Camarada, o partido não lhe incumbiu de investigar a governança? Loria o repreendeu lentamente com palavras incisivas. Eu realmente não entendo. Como você pôde ignorar a criação do Conselho de Autogoverno? Ainda não há informações sobre isso depois de todo esse tempo? Do ponto de vista de Loria, os departamentos cujas jurisdições se sobrepunham eram, por vezes, um incômodo. Claro, o outro lado da moeda era que se eles fossem competentes, a organização deles seria de fato capaz de competir e representar uma ameaça para ele. Mas o pior ainda estava por vir. Devo fazer uma pergunta diferente? Traidor, quanto o Império lhe pagou? Aliados inúteis eram um pesadelo. A incompetência era praticamente o mesmo que traição. Precisava ser expurgada. Não foi isso que aconteceu. Então só pode ser incompetência, negligência ou sabotagem. Seja qual for o caso, você fez um trabalho péssimo. Tudo o que ele precisava fazer era murmurar, tirem-no daqui. Os agentes de segurança do Comissariado para Assuntos Internos, que estavam de prontidão, intervieram e escoltaram um homem que tentava gritar para fora da sala de uma maneira extremamente democrática e humana. O resto foi trabalho deles. Certamente ele não precisava dar instruções detalhadas para cada detalhe. Antecipar seus desejos era o mínimo que esperava de seus seguranças. E ele não se preocupava com a possibilidade de eles cometerem algum erro. Com isso, a questão relativa ao seu antigo camarada foi resolvida. Na verdade, está aí a informação mais crucial que precisamos obter. Estamos concentrando nossos esforços de espionagem em desmascarar traidores o máximo possível. Agora que a limpeza estava concluída, Loria voltou a conversa para o Conselho de Autogoverno. Muito bem, camaradas. Este assunto está atrasado devido à negligência de seu antigo responsável. Gostaria de fazer uma sugestão sobre como prosseguir. Loria prosseguiu sua explicação em tom pragmático. Embora falasse com indiferença, como se não tivesse acabado de fazer alguém desaparecer no ar, certamente havia tomado iniciativa suficiente para ditar o rumo da discussão. Dizem que os amigos que estão em meio às tempestades são os verdadeiros amigos. Gostaria de testar se o Império e o Conselho de Autogoverno continuarão amigos na neve. O que você acha? Se o Exército Imperial e o Conselho de Autogoverno tivessem a intenção séria de cooperar, isso teria implicações a longo prazo. Ao reunir os relatórios que receberá até então de seu informante no Conselho de Autogoverno, parecia que os separatistas esperavam muito do Império. Se o Império planejasse cultivar ativamente suas fantasias, isso seria um pesadelo. Poderia significar que o Exército Imperial, que deveria ser um mero instrumento de violência, havia se transformado em um rival em um nível estratégico mais sutil. Camaradas do Estado-Maior. Que covardia! Ele teve vontade de suspirar ao ver como os funcionários da Federação eram desleixados, com aqueles movimentos bruscos de ombros. Não, eles se tornaram muito mais comunicativos depois de todos os seus erros. Claro, ele se sentiu mal por ter que ameaçá-los.
como ele entendia a importância da compaixão, Loria sorriu gentilmente. Em termos puramente militares, é muito simples. Quero que ataquem o inimigo e vejam como ele reage. Este é um pedido oficial em nome do Comissariado para Assuntos Internos. Por favor, preparem uma operação de contra-ataque limitada contra o exército imperial neste inverno. Eu peço licença, camarada Loria, mas uma operação militar com um objetivo político? Os rostos rígidos dos soldados diziam mais alto do que ele poderia imaginar. Aparentemente, o ensinamento de que os oficiais deveriam permanecer calmos e serenos em todos os momentos não estava sendo muito bem seguido. Loria já ouvirá dizer que os olhos falam mais alto que a boca, mas, independentemente de onde viessem aquelas vozes, essa reação era exageradamente dramática. Isso mesmo. Camarada comissário, como representante do Estado-Maior, calma aí, Loria ergueu a mão para silenciar os fardados. Para ser franca, a missão é de reconhecimento em massa para um objetivo político. Mas vejam bem, não vou atribuir a vocês nenhuma falha puramente militar. É natural que os objetivos estratégicos tenham prioridade. Reconhecimento em ação? Temos uma ideia de onde está a linha inimiga. De um ponto de vista puramente militar, seria um risco, já que poderia resultar em um ataque desnecessário. É um bom ponto. Loria sentiu, mas se recusou a ceder. A guerra era a continuação da política. O problema que enfrentavam era de natureza estratégica. Conhecer a relação entre o exército imperial e o Conselho de Autogoverno era absolutamente essencial para o planejamento a longo prazo, principalmente porque esta é uma boa oportunidade. Vamos transformar isso em uma operação conjunta do Exército da Federação e da comunidade internacional para promover a cooperação entre os países. Não é uma má ideia incluir outros elementos se já vamos tomar medidas militares para fins políticos. Isso funciona para você? Loria perguntou ao chefe com o olhar e recebeu um aceno afirmativo. Nesse caso, ele passou a discussão para a próxima fase. Muito bem, vamos passar para o planejamento operacional. Que tipo de apoio temos dos Estados Unidos? Atualmente um comboio está entregando suprimentos, mas há um problema. Como a exportação direta para nós violaria algumas leis internas dos Estados Unidos, a carga precisa fazer um desvio por um terceiro país, então levará algum tempo. Loria sorriu e continuou fazendo os preparativos. Se havia algum problema, ele simplesmente precisava ser resolvido. E como Loria sabia que isso também era um passo importante para concretizar seu amor, era fundamental não apressar as coisas. Imagem início de dezembro, ano unificado de 1926, território da Federação. Nas proximidades do quartel-general das Forças Multinacionais, a Federação tomou a iniciativa de formar uma unidade multinacional para demonstrar seus laços internacionais. O objetivo declarado era apresentar um esforço conjunto entre um grupo de aliados de diversos países. Internamente também foi explicado que esta era uma unidade experimental que poderia servir de base para adquirir experiência em operações conjuntas contra o Império. Em resumo, a Commonwealth estava relutante, mas acabou concordando com a proposta da Federação, embora ainda não se soubesse se esse resultado era bom ou ruim. A notícia de que um certo tenente-coronel mago da Marinha, estacionado na Federação, havia sido enviado para escoltar o comboio deve ter sido música para os ouvidos das autoridades do exército da Commonwealth. Graças a isso, sinto uma saudade enorme do oceano e nem consigo dar uma passada num pub para tomar uma cerveja. O verdadeiro horror é servir a coroa. O tenente-coronel Drake do exército da Commonwealth murmurava para si mesmo. Bastou uma única ordem por escrito para que ele participasse de uma missão conjunta com o exército da Federação. Devido à singular cadeia de comando, seus poderes de discricionariedade eram vastos. Ele quase caiu na gargalhada no momento em que lhe entregaram o papel que dizia: coopere ao máximo para atender a este pedido. Estava escrito em uma linguagem tão antiquada que ele bem poderia ser o capitão nomeado pela realeza de um navio de linha na época da navegação à vela. Mas cara, eu deveria fazer o meu melhor para atender ao pedido da Federação? Ele deveria fornecer todo o apoio possível às operações da nação aliada com boa fé e respeito. Em outras palavras, ele não precisava fazer nada impossível. Ele nem precisou usar sua habilidade e experiência para elaborar uma interpretação inteligente de suas ordens. Não importava quem as lesse, era claro que ele tinha o direito de recusar. A liderança militar da Commonwealth havia concedido a um mero tenente-coronel o direito de rejeitar o quartel-general do Exército da Federação. E como é que a Federação se quer? Como membro das forças da Commonwealth, Drake naturalmente hesitou em dizer, aceitou esses termos. Ele saiu por precaução e fez uma careta. A Força de Operações Conjuntas do Exército da Federação foi formada sob a bandeira de belos ideais para promover a cooperação internacional, e suas portas estavam escancaradas, mas o resultado foi uma bagunça. Qualquer um que examinasse a origem de todos os soldados reunidos poderia afirmar com certeza o amplo impacto global que essa força causava. Mesmo considerando apenas as afiliações militares, havia tropas da Commonwealth, da Federação e da República Livre. Uma análise mais detalhada revelava membros do exército do governo no exílio da Aliança Antante, bem como voluntários dos Estados Unidos. O desafio enfrentado pelo solitário exército imperial era composto por uma resistência diversificada. Diversas etnias se uniram para lutar contra o vasto império. Foi uma poderosa demonstração do progresso e da universalidade da humanidade, digna de aplausos. Foi um momento incrivelmente fotogênico. Pode-se dizer que o Partido Comunista da Federação não poupou esforços na frente da propaganda. Drake também passou a admirá-los. Dando um passeio descontraído lá fora, Drake não poupou elogios.
Talvez devêssemos trazer alguns de nossos funcionários coloniais aqui. Eles bem que poderiam aprender uma lição de relações públicas com a Federação. A Commonwealth só poderia reivindicar uma nota razoável na administração e no governo de múltiplas etnias. Dividir para conquistar era uma estratégia válida. Dito isso, mesmo sendo generoso, sua terra natal teria recebido uma nota próxima a B. Eles precisavam aprender com os comunistas como consolidar a energia latente e utilizá-la. Poder dizer algo sem hesitar era uma liberdade irresistível. Feliz por não ter ninguém o acompanhando, Drake falou abertamente o que pensava. Dividir para conquistar não é a única maneira. Embora não seja tão aplicável durante uma guerra civil, precisamos aprender as nuances de unir as pessoas quando lutamos contra uma potência estrangeira. Mas isso também era uma questão de... Dito isso. Qualquer um que olhasse para o céu tentando dourar a pílula dos interesses egoístas de sua nação ficaria desapontado ao inevitavelmente encontrá-los esculpidos no chão. Não suporto ser manipulado por propaganda. Só de pensar no esforço que teria que fazer para entender o verdadeiro caldeirão de línguas ao seu redor, sua dor de cabeça já ameaçava piorar. Mesmo levando em conta apenas o que o tenente-coronel Drake ouvirá antes de sair para sua caminhada solitária, era evidente a presença de uma grande variedade de nacionalidades, e seus diversos idiomas se misturavam em uma confusão inexplicável. A hierarquia desordenada, um pesadelo para qualquer comandante, também contribuiu em parte para esse estado de coisas. No fim, a comunicação se tornou extremamente difícil para todos. Certamente a situação não era diferente dentro da pousada que abrigava sua sede. Deve ter sido assim logo depois da destruição da Torre de Babel. Os procedimentos de comunicação haviam se tornado absurdamente intimidantes. Um comunicado oficial emitido no idioma da Federação seria traduzido para que todas as diferentes nacionalidades pudessem entendê-lo, e então suas respostas seriam traduzidas para o idioma da Federação. Mesmo para as trocas de mensagens mais banais, era assim que elas eram enviadas. Naturalmente, os comandantes estavam desesperados. Não havia um soldado no campo de batalha moderno, um lugar que exigia o processamento rápido de grandes quantidades de informações, que acreditasse que esse sistema resistiria ao combate. O objetivo da propaganda era fazê-los parecer bem, mas a lógica só podia ser distorcida até certo ponto. A única maneira de resolver a situação era extremamente simples. Intérpretes, e muitos deles. Em outras palavras, eles se aproveitariam da superioridade material para superar esse obstáculo. A questão prática era que os alunos que pareciam ter sido recrutados das escolas de idiomas da Federação, independentemente de seus níveis de proficiência, já falavam todos os tipos de línguas. Dada a situação atual, por mais que tivessem intérpretes, não seria suficiente. A escassez era tão grave que nem mesmo oficiais de patente média conseguiam intérpretes. Por isso pude aproveitar esse passeio sozinho. Drake suspirou ao avistar um soldado vindo em sua direção. Coronel Mikel, um comandante da Federação, acenou em saudação quando ele se aproximou. Drake também não falava o idioma dele, mas eles não conseguiam manter uma conversa apenas por gestos. Com licença, vou chamar um intérprete. Duvido que precisemos de um, Sr. Drake. Drake tentava gesticular para indicar que ia procurar alguém, mas de repente parou e encarou Mikel fixamente. Que bom ouvir minha língua materna. Mas nunca imaginei que o senhor a falaria, coronel. Peço desculpas, faz tempo que não ouço esse dialeto e não gosto muito dele. As palavras que saíam da boca de Mikel eram inconfundivelmente a língua nativa de Drake. Além disso, tratava-se do dialeto ortodoxo da rainha. Quando foi que esse homem teve a oportunidade de ouvir o sotaque da classe alta de Londinium num lugar tão remoto? O mundo está cheio de surpresas. Podem me dizer na cara que meu sotaque da rainha está enferrujado. Tudo bem. Faz muito tempo, minha língua está com dificuldade para pronunciar as palavras. Normalmente você tem um intérprete, uma coleira. Ninguém consegue conversar livremente enquanto estiver sob uma guilhotina. O comentário dele foi um pouco explícito demais para dizer que ele estava insinuando algo. Ele não estava poupando palavras ao usar essas metáforas. Dito isso, Drake entendeu como Mikel se sentia. Coisas que autoridades políticas não deveriam ouvir, né? Você está dizendo coisas que eu não quero que eles ouçam? Ha. Drake riu enquanto assentia com a cabeça. Para Drake, era impensável um mundo onde o major do corpo de magos tivesse que tomar tais medidas para se proteger simplesmente para ter uma conversa amigável com um aliado. Mikel, com um sorriso irônico, era, para o bem ou para o mal, o epítome de um soldado honesto. Por que um militar de carreira seria questionado pela pátria a qual jurou lealdade? Que era fria e cruel em que vivemos. Nestes tempos modernos e invernais, a verdade arrepiante ameaçava congelar não apenas os ossos de Drake, mas sua própria alma. Deve ser difícil para o senhor, coronel. Se me permite perguntar, será necessário que uma bala perdida atinja tragicamente aquele oficial político? Não, de jeito nenhum. Você não precisa se preocupar com isso. Que surpresa! Você tem tanta consideração por aquela mulher, Lilia Ivanova Taneka? Drake não teve uma impressão muito boa dela. Francamente, ela era desagradável. Mais precisamente, ele pessoalmente não gostava dela. Independentemente de quem ela fosse como indivíduo, um soldado profissional como Drake não podia aceitar uma oficial política como amiga. Consequentemente, ele não a via como um ser humano, mas sim como uma oficial política. Os nomes são coisas que as pessoas herdam de seus ancestrais. A ferramenta conhecida como oficial político deveria ser simplesmente chamada de oficial político, certo? Não tenho certeza se um nome específico é necessário.
Sinceramente, é difícil tratar um cachorro que fica cheirando seus amigos como se fosse uma pessoa. Pensei que poderia resgatar um vira-lata para você. Suponho que devo demonstrar o devido respeito e responder com sinceridade. Essa é melhor do que a maioria. Não, eu diria até que ela é muito mais decente do que as outras. Drake tinha certeza de que estava boquiaberto como um idiota. Se Mikel não falasse com tanta fluência o dialeto da rainha, Drake teria perguntado se ele não teria interpretado mal os significados de better e decent. Com licença, mas o senhor realmente quis dizer o que disse. Aquele oficial político é um dos melhores? Aquele é melhor. Será que o significado da palavra mudou drasticamente enquanto eu não estava prestando atenção? Drake considerava Lilia Ivanova Taneka apenas uma estranha integrante do Partido Comunista. Na verdade, isso acontecia simplesmente porque era esse o rótulo que ele dava aos oficiais políticos. Era difícil associar qualquer um deles a algo melhor ou decente. Coronel Drake, eu só digo a verdade. Diante do olhar de você só pode estar brincando de Drake, a expressão cansada de Mikel não se alterou. Considerando a possibilidade de termos recebido alguém terrível, acho que seria produtivo nos darmos bem com quem temos. Terrível. Essa é a única palavra que descreve. Drake cuspiu as palavras e olhou para o céu. Seria o céu pálido um símbolo deste mundo impiedoso? Ele sentia falta da melancolia sombria de sua terra natal. Será que um campo de batalha poderia mesmo ser tão absurdo assim? Ele se perguntou. Esse arrepio realmente penetra nos ossos, né? Comentou Drake dando de ombros. Se não penetrasse, não conseguiria manter a sanidade. Então, posso perguntar por que me convidou para esta reunião secreta? Para agradecer. E bem, para pedir desculpas. Oh, soube pela camarada Ivanova que o tenente-coronel Drake, da Marinha da Commonwealth, teve a gentileza de interceder por mim. O que isso quer dizer? Drake deu de ombros novamente. De repente, você parece estranhamente distante. O que houve? Duvido que comunistas e liberais consigam se entender. Ah, é? Pode parecer presunçoso, mas acho que sim. Pode não parecer, mas sou um soldado que veio aqui para lutar em defesa da liberdade. Não tenho certeza se consigo me dar bem com comunistas que vieram apoiar o Partido Comunista. Você só pode estar brincando. Então é isso que significa cair na gargalhada. Que reviravolta! Era inevitável que gargalhadas irrompessem sobre o campo de neve gelado da Federação. Depois de dar boas risadas, Drake teve que admitir a derrota. Você me pegou. Me rendo. Dito isso, continuou ele. Enquanto o comunista for um irmão de armas, não tem problema, né? Você não escolhe sua família, mas pode escolher seus amigos. Se eu escolhi um comunista como amigo, tenho que aturar suas excentricidades. Além disso, ele deu uma risadinha e prosseguiu. Fomos subestimados. O que? Não viemos para a terra firme apenas para perseguir o traseiro do exército da Federação. Desde que atravessou o oceano como apoio direto ao RMS Queen of Anjou, ele vinha lutando como um soldado. Ele não estava ali para ser protegido. Estamos aqui para lutar uma guerra e ombro a ombro com nossos irmãos de armas. Mesmo que a amizade entre países não fosse eterna, irmãos de armas eram para sempre. A Federação pode não gostar, mas que importa? Se meus aliados estão lutando, eu lutarei ao lado deles. Se meus aliados morrerem, eu morrerei com eles. É isso que significa ser um soldado. Hahaha, muito bem dito, Coronel Drake. Ah, é? Não vai me chamar de camarada? Eu gostaria de te chamar de irmão. Devo estar com um sorriso de orelha a orelha. Chamar isso de simpatia entre duas pessoas que lutaram no mesmo campo de batalha seria indelicado. Isso era respeito entre amigos. Hora de trabalhar, então. Sim, vamos começar. Eles assentiram com a cabeça e bateram os punhos. A maior parte do que ele queria dizer não precisava ser expressa em palavras. Desejo-te boa sorte. Foi o punho de seu irmão de armas. Drake estava falando com ele através do aparelho. Nada mais precisava ser dito.